Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O que vocês entendem sobre as bênçãos? Embora as pessoas nascidas nesta era tenham sido corrompidas por Satanás e os demônios imundos, tal corrupção também lhes trouxe a máxima salvação. Uma salvação ainda maior do que as montanhas e as planícies de rebanhos e a riqueza vasta de Jó, e maior ainda que a bênção de contemplar Jeová que Jó recebeu após suas provações. Foi somente após passar pela provação da morte que ele ouviu Jeová falar e ouviu a voz dele no redemoinho. Entretanto, ele não viu a face de Jeová e não conheceu seu caráter. O que Jó ganhou foi apenas riqueza material, que proporcionou prazeres físicos, os filhos mais lindos de todas as cidades vizinhas e a proteção dos anjos do céu. Ele nunca viu Jeová, e embora tenha sido chamado justo, nunca conheceu o caráter dele. E ainda que os prazeres materiais das pessoas nos dias de hoje sejam, por assim dizer, temporariamente escassos, ou o ambiente do mundo externo seja hostil, eu mostro o meu caráter, que nunca revelei ao homem desde a antiguidade e que sempre foi secreto, bem como os mistérios de éons passados às pessoas, que são as mais humildes de todas, mas às quais também dei minha maior salvação. Além disso, essa é a primeira vez que revelei essas coisas. Nunca fiz tal obra antes. Embora vocês sejam muito inferiores a Jó, o que ganharam e viram o ultrapassou em muito. E embora vocês tenham passado por todos os tipos de sofrimento e experimentado todos os tipos de tormento, esse sofrimento não se parece em nada com as provações de Jó. Em vez disso, são o julgamento e o castigo recebidos pelas pessoas por causa de sua rebeldia, de sua resistência e por causa do meu caráter justo. São julgamentos, castigos e maldições justos. Jó, por sua vez, era um homem justo entre os israelitas que recebeu o grande amor e ternura de Jeová. Não tinha cometido nenhum ato maligno e não resistiu a ele. Ao contrário, foi fielmente dedicado a Jeová. Por causa de sua justiça, foi submetido a provações e se submeteu a provações ardentes, porque era um servo fiel de Jeová. As pessoas de hoje estão sujeitas a meu julgamento e maldição devido à sua imundície e injustiça. Embora seu sofrimento não seja, de modo algum, semelhante àquilo pelo que Jó passou quando perdeu seu gado, sua propriedade, seus servos, seus filhos e todos os seus entes queridos, o que elas sofrem é o refinamento e a queima ardentes. E o que torna isso mais sério do que aquilo que Jó vivenciou é o fato de que tais provações não são diminuídas ou removidas porque as pessoas são fracas. Ao contrário, são duradouras e continuam até o último dia de vida delas. Isso é castigo, julgamento e maldição. É uma queima impiedosa e, mais ainda, é a legítima herança da humanidade. É o que as pessoas merecem e é onde o meu caráter justo se expressa. Isso é um fato conhecido. No entanto, o que as pessoas ganharam supera em muito o sofrimento que suportam hoje. O sofrimento que vocês enfrentam é um revés que resulta de sua tolice, enquanto aquilo que ganharam é 100 vezes maior do que ele.
Segundo as leis de Israel no Antigo Testamento, todos os que resistem a mim e os que me julgam abertamente, e aqueles que não seguem o meu caminho e, em vez disso, me oferecem de forma ousada sacrifícios profanos, serão certamente destruídos pelo fogo no templo ou apedrejados até a morte por alguns dos escolhidos, e até mesmo os descendentes de seu clã e outros parentes diretos sofrerão a minha maldição. Na vida vindoura não serão livres, mas sim escravos de meus escravos. E eu os exilarei entre os gentios, e eles não conseguirão retornar à sua pátria. Com base em suas ações e comportamento, o sofrimento suportado pelas pessoas de hoje não é nem de longe tão grave quanto o castigo sofrido pelos israelitas. Dizer que o que vocês estão sofrendo atualmente é retribuição não é injustificado, pois vocês realmente passaram do limite. Se estivessem em Israel, teriam se tornado eternos pecadores. Teriam sido cortados em pedaços pelos israelitas há muito tempo e queimados pelo fogo do céu no templo de Jeová. E o que vocês ganharam agora? O que receberam e o que desfrutaram? Eu revelei meu caráter justo em vocês, e o mais importante é que eu revelei minha paciência para redimir a humanidade. Pode-se dizer que a obra que fiz em vocês nada mais é do que a obra da paciência. É feita para o bem do meu gerenciamento e é, além disso, para o bem do desfrute da humanidade. Embora Jó tenha passado pelas provações de Jeová, ele era apenas um homem justo que o adorava. Apesar de ter passado por aquelas provações, não se queixou de Jeová e valorizou seu encontro com ele. As pessoas de hoje não valorizam a presença de Jeová, mas rejeitam, detestam, reclamam e zombam de sua aparição. Vocês não ganharam o bastante? Será que seu sofrimento foi realmente tão grande? Vocês não são mais afortunados que Maria e Tiago? E sua resistência foi realmente tão trivial? É possível que aquilo que eu exigi e pedi de vocês tenha sido demais? A minha ira só foi desencadeada sobre os israelitas que resistiram a mim, e não diretamente sobre vocês. O que vocês ganharam foi apenas o meu julgamento impiedoso e minhas revelações, bem como o implacável refinamento ardente. Apesar disso, as pessoas continuam resistindo a mim e me refutando, e o fazem sem um pingo de submissão. Há até mesmo algumas que se distanciam de mim e me negam. Tais pessoas não são melhores do que o bando de Corá e Datã, que se opuseram a Moisés. O coração das pessoas está endurecido demais, e sua natureza é teimosa demais. Elas nunca mudam velhos hábitos. Digo que elas são desnudadas como prostitutas em plena luz do dia, e minhas palavras são duras a ponto de até serem ofensivas aos ouvidos, expondo a natureza das pessoas à luz do dia. No entanto, elas meramente acenam com a cabeça, derramam algumas lágrimas e se forçam a se sentirem um pouco tristes. Uma vez que tudo isso passa, ficam tão ferozes quanto o rei dos animais selvagens nas montanhas e não têm a menor consciência. Como pessoas com tal caráter podem saber que têm sido 100 vezes mais afortunadas do que Jó? Como podem perceber que aquilo que desfrutam são bênçãos dificilmente vistas ao longo das eras e que ninguém jamais desfrutou? Como a consciência das pessoas
pode sentir tais bênçãos, bênçãos que contêm punição. Francamente, tudo o que exijo de vocês é para que possam ser modelos para a minha obra, testemunhas de todo o meu caráter e de todas as minhas ações, e para que possam ser libertados das aflições de Satanás. No entanto, as pessoas são sempre repelidas pela minha obra e são intencionalmente hostis a ela. Como poderiam não me incitar a trazer de volta as leis de Israel e trazer sobre elas a ira que trouxe sobre Israel? Embora haja muitos entre vocês que são obedientes e submissos a mim, existem muitos outros ainda que são da laia do bando de Corá. Quando eu tiver alcançado minha glória plena, usarei o fogo do céu para reduzi-los a cinzas. Vocês deveriam saber que não castigarei mais as pessoas com minhas palavras. Ao contrário, antes de fazer a obra de Israel, incinerarei totalmente o bando de Corá que resiste a mim e que eliminei há muito tempo. A humanidade não terá mais a oportunidade de me desfrutar. Em vez disso, tudo o que verá será minha ira e labaredas do céu. Revelarei os diversos desfechos de todos os tipos de pessoas e dividirei todos em categorias. Tomarei nota de todos os seus atos de rebeldia e depois finalizarei minha obra, para que os desfechos das pessoas sejam determinados com base em meu veredito, enquanto na terra, bem como por suas atitudes em relação a mim. Quando esse momento chegar, não haverá nada que possa mudar seus desfechos. Que as pessoas revelem os seus próprios desfechos. Então, entregarei os desfechos das pessoas ao Pai Celestial.